abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia. Deus, obrigado, Pai. Aqui estamos diante do Senhor Jesus. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja está diante do Senhor por tua bondade, por tua misericórdia sobre as nossas vidas. A tua justiça sobre o teu povo. Gratos somos, ó Pai, diante do Senhor Jesus. Que podemos declarar o teu reino sobre as nossas vidas. Usa, Pai, cada um de nós, cada um que aqui está esta noite, aqueles que nos assistem. Derrame da tua graça, da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que o culto, este culto, Pai, nosso culto, seja aceito, ó Pai, diante do Senhor Jesus. Para a tua honra, para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Amém. Saúde os irmãos, queridos, na preciosa e bondosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Bom estarmos mais uma vez aqui, engrandecendo o nome do nosso Deus. Alguns irmãos não puderam estar conosco, mas graças a Deus, porque você está aqui, que nós estamos aqui. E aqueles que também nos acompanham através das nossas redes sociais. Que o bendito poder, misericórdia de Deus esteja sobre nós aqui nesta noite. Quero ler o livro de Romanos, no capítulo 5, que será a base de todo o nosso culto, de toda a reflexão da palavra dele nesta noite. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Eu vou usar hoje a tradução, a nova tradução na linguagem de hoje. Os irmãos que têm aí a sua Bíblia, o seu tablet, o seu smartphone, o seu dispositivo, abra
Então, aí na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, logo após nós teremos alguns comunicados para os irmãos. O título desta primeira parte do capítulo 5 tem como título Aceitos por Deus. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nesta graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e a aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedecesse às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho, e agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos concede esta bênção, este privilégio de estarmos juntos aqui na Tua casa mais uma vez. Obrigado por este povo que se reúne aqui nesta noite, povo do Senhor, pessoas que foram impulsionadas pelo Espírito Santo de Deus e entenderam que deveria estar aqui nesta noite. Entendemos que deveríamos e precisávamos estar aqui nesta noite. Obrigado por cada vida, por cada ovelha minha, por cada amado meu que está aqui nesta noite, e muito mais amados do Senhor. Senhor, que a Tua presença, que a atuação do Espírito Santo seja sobre nós de forma tremenda, e que possamos sentir de fato a Tua mão sobre nós. Cure, Senhor, aqueles que estão enfermos, doentes, preocupados, tristes. Ó Deus, que o Senhor seja um bálsamo para nós nesta noite. Que o Senhor venha com cura, poder e graça sobre a Tua igreja. E sobre aqueles que nos assistem também, nos acompanham também. Que a mesma bênção que certamente receberemos aqui nesta noite esteja sobre a vida de todos aqueles que irão, em algum momento, assistir e acompanhar este culto. Dirija-nos, Senhor, nesta noite, pois assim nós oramos totalmente dependentes do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Quero passar a palavra para os irmãos que vão dar os avisos para nós neste momento, por favor. Logo depois o Ministério Gratos já ministra para nós.
Boa noite, irmãos. Só lembrando, então, domingo que vem, feijoada, tá? Eu peço que os irmãos adquiram a sua feijoada aí, com a irmã Renata, a irmã Cláudia, a Carla também tá recebendo. Pode procurar qualquer uma dessas irmãs aí, adquira a sua feijoada, R$30, tá bom? A gente vai fazer a retirada no domingo, das 11 ao meio-dia. Não, meio-dia e meia, desculpa, meio-dia e meia, tá bom? Quem comprou, então tem esse horário para retirar aqui, tá? R$30. Tava meio fraco, viu, irmãos? Confesso pros irmãos que tá meio fraco aí. Os irmãos acham que vai esfriar, viu? Vai esfriar aí, a partir de amanhã já vem frio aí. Pelo menos vai cair uns 5 graus aí. Então, né, Neemias? Então, vamos comer feijoada, né, pastor? O meu segundo aviso é EBF, do dia 29. Tá passando aí pros irmãos. Ali já tem um spoiler, né? De algumas coisas que vai acontecer aí nesse dia. Então é para as crianças, os papais aí já reservem essa data para eles, já vão incentivando, beleza? Você vai vir, né? Isso aí. Tá bom? Dia 29, a partir das 13 horas, tá bom? E o meu terceiro aviso, adolescentes, próximo domingo não, né, pastor? Por causa da feijoada, né? Eu já aproveito para dar, acho que o aviso, né? A gente vai deixar para a semana que vem só a IBD, então o próximo domingo não teremos, por conta da feijoada, só no outro, tá bom? E aí voltamos com as nossas aulas dos adolescentes aqui na igreja, tá bom? Então eu peço a colaboração dos pais aí, tá? Porque alguns adolescentes não conseguem vir. Mas se você adolescente tiver uma força nas pernas, você consegue vir sozinho também, se você morar perto, tá bom? Então eu peço aí. Uma Catarina? Sim, normal. Então, só lembrando, domingo que vem não teremos EBD, por causa da feijoada. Aí no próximo, nós temos a EBD normal e retornamos com as aulas dos adolescentes e jovens, por causa do Dedé, que já é um jovem já, tá bom? Peço que os irmãos coloquem de pé, vamos louvar o Senhor. Alguém mais tem aviso? Não? Tinha aviso? Hoje a gente estava falando sobre Ezequias, né, pastor? Estamos falando sobre esse rei que fez uma reforma completa na vida do povo de Deus lá. Ele abriu as portas do templo e o povo veio, purificou-se e fizeram uma festa linda lá para o Senhor. Foram abençoados e no finalzinho ali tem um trecho de um versículo que fala assim que o rei tinha pedido para que eles ofertassem carne, boi, ovelha, e eles vieram e ofertaram. Muitos vieram de longe e eles deram o seu melhor ali. E eu peço que você dê o seu melhor hoje. Cante, ore, dê glória a Deus, levante sua mão, louve ao Senhor. Que possamos, como um lindo coral, louvarmos o nosso Deus que é poderoso, que é santo. Só Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém? Glória a Deus.
Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Não há outro. Não há outro como o Senhor Jesus. E não haverá. Pois o Senhor é único. Ele é sobre as nossas vidas. Tudo. Tudo. Só Tu és santo, Senhor. E nesse momento, bendiremos diante do Senhor Jesus. Aleluia. Bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei com toda a minha vida. Ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Oh, aleluia. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Não sei se todos escutaram a música, né? Que o Alan colocou lá no grupo. Estudou? Quero ver então, hein, mesmo. Então eu vou ficar olhando aqui para você assim, tá? Posso te dar um microfone? Você acha? Não? Não, brincadeira.
Música muito linda. E creio que falou o coração de cada um dos irmãos. Pois é o reino do Senhor Jesus. E nossos corações se estremecem, se abalam diante do poder do Senhor Jesus, que é tremendo sobre as nossas vidas. Então você que escutou a música, se você não escutou, não tem problema, cante junto com a gente neste momento. Amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Declare. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Declara ao Senhor Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade
te adora. Te adora, é o teu reino, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Aleluia. A igreja do Senhor Jesus adora. Adora, Senhor Jesus. Justiça, igualdade, a tua bondade, a tua misericórdia. É por isso que a tua igreja te adora, Senhor. É o teu reino sobre as nossas vidas. Nossa confiança, nossos anseios, ó Pai, todo o nosso ser está diante do Senhor Jesus. Então vem com a tua bondade, a tua misericórdia, Pai, pois a tua igreja te adora, Pai. Te louvamos, ó Deus, para a tua honra, para a tua glória, Jesus. Obrigado, Deus, que privilégio, eu confesso aqui meu coração ao ouvir a tua igreja, Pai, adorando ao Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, pois não é somente nós aqui na frente, mas sim todos nós, numa só voz. A tua igreja, Pai, te adora, para a tua honra e tua glória, Senhor. Oramos agradecidos no precioso e no bondoso nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Podeis assentar, irmãos. Amém, irmãos? A Yasmin vai tocar pra gente agora uma canção aqui, um hino. E aqueles irmãos que trouxeram seu dízimo, suas ofertas, esse momento para isso, tá bom? Depois o pastor já está com a palavra.
Bênção, né, irmãos? Gostoso demais, né? Irmãos, antes da nossa reflexão dessa noite, a respeito da minha saúde, não é? Essa semana nós recebemos o diagnóstico que, na verdade, não foi um diagnóstico. É um diagnóstico incompleto, que não foi possível ainda definir, determinar, de fato, o que é que tem aqui no meu pâncreas. Né? Nós temos amanhã uma consulta ao meio-dia, onde o médico vai dizer para nós o encaminhamento. Né? Um médico, uma doutora que fez o exame da coleta, interpretou uma coisa, o médico que fez a punção interpretou uma outra coisa. Então a gente ficou aí sem uma definição ainda. O médico que fez a punção, inclusive, aconselhou uma segunda punção para que pudesse colher um pouco mais de material, para que se pudesse ter aí uma definição do que realmente está acontecendo aí no meu pâncreas, né? Existe alguma coisa, óbvio, né? E nós esperávamos que fosse algo diferente disso, já uma definição, porque essa espera, né, essa expectativa, nós já vamos aí para um mês, né, nessa expectativa, mas este médico também disse que provavelmente nem haja necessidade de uma cirurgia, que seria o ideal esperar um pouco, mas a gente pensa, se tem alguma coisa aqui que precisa ser tirado, né, vamos tirar. Então esse é o desejo meu, né, desejo da minha esposa, mas não temos nenhuma definição, irmão, se ele é maligno, se ele é benigno, né? Então nós teremos esta informação provavelmente amanhã, na interpretação de um terceiro médico que lerá todo o conteúdo da punção e dará então o encaminhamento para nós. Então essa é a notícia que eu tenho para os irmãos continuem orando por mim, pela minha esposa, não é? E nós estamos aí nessa grande expectativa e sabemos que estamos nas mãos de Deus, mas sempre existe uma preocupação, não é? Mas Ele sabe de todas as coisas, né? Sabe de tudo. Então, eu creio que amanhã, no final da tarde, eu possa ter, ou tenhamos mais informações para os irmãos. Mas estou bem, não tenho nenhum sintoma, estou tranquilo. Viajei 2 dias essa semana, meu aniversário, né? 65 anos, cheguei lá, né? E uma grande bênção, né? Eu tinha pedido a Deus 100 e poucos, os irmãos se lembram disso, alguns anos atrás. Depois eu falei, olha, Deus, vamos baixar um pouquinho, né? 90 estaria de bom tamanho, né? Aí eu estava pensando essa semana, 90, mas eu já completei 65. Então falta pouco para os 90. Não é? Talvez eu tenha que falar com Deus de novo, aí, vamos aumentar para 100. Mas Deus é quem é o dono da nossa vida, não é? Ele é o dono de tudo. Ele nos colocou e um dia Ele vai nos levar. Recentemente eu falava com o pastor João, e ele dizia para mim, que é uma verdade, né, que nós achamos que vamos ficar para sempre aqui, né? Nós nos esquecemos que a nossa morada não é aqui. É uma passagem só. E às vezes é duro para a gente entender isso, né? Mas essa é uma realidade nua e crua. Nós vamos embora.
Você vai embora um dia. Eu vou embora um dia. E nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Morrer com Cristo é bom por causa disso. Fechamos os nossos olhos aqui na terra e abrimos os nossos olhos lá na eternidade. Amém? Então não vamos nos preocupar. Que Deus continue a cuidar de nós. Irmãos, eu quero falar com vocês nesta noite sobre os benefícios decorrentes da justificação na vida cristã. Ou seja, o resultante, as ocorrências, aquilo que acontece, os benefícios da nossa vida pós-conversão, da nossa justificação. Então, quero caminhar um pouco com os irmãos. Nós já lemos o texto básico, que servirá para a nossa reflexão dessa noite. Paulo escrevendo aos Romanos a respeito desse tema lá no capítulo 5, porém, mas é importante nós voltarmos um pouquinho e relembrarmos o que é a justificação, o seu significado. Quando a gente olha para a palavra, o significado da justificação, justificação, na verdade, é um termo forense, é um termo judicial, um termo jurídico, que tem a ver com absolver alguém, declarar alguém justo, né? O lado oposto de condenar alguém. Essa justificação, sendo aí um termo forense, de foro judicial, é um ato final dado por um juiz, né? Uma sentença judicial que condena ou não condena alguém. Então, a gente pode entender que justificação também é obter um veredicto de uma não punição a nós. Há um termo muito que surgiu ultimamente aqui, né? Podemos dizer, alguém foi descondenado. Esse termo não existe no mundo jurídico, né? O vocabulário jurídico chamado, ele foi descondenado, não existe no vocabulário jurídico. Mas, literalmente, nós temos esta expressão no vocabulário da nossa língua portuguesa, surgiu agora aí recentemente. Agora, na teologia paulina, nos escritos de Paulo, tanto em Romanos, no capítulo 4, capítulo 5, em vários versículos, justificar, na visão paulina teológica, significa imputar justiça, remir o pecado, ou não imputar pecado sobre a vida de alguém. Para Paulo, a justificação significa, então, um ato de Deus que redime os pecados do homem culpado e os reputa retos, gratuitamente, por sua graça, mediante a fé em Jesus Cristo, não de suas próprias obras, mas por aquele que derramou o seu sangue a favor dos mesmos, a saber, Jesus Cristo. Então, quando a gente olha a teologia paulina, é esta a visão dele, né? Um ato de Deus, exclusivo de Deus, sobre a vida do pecador, sobre o culpado homem, que lhe tira o seu pecado através da pessoa bendita de Jesus. Paulo fala sobre isso em Efésios, no capítulo 2, verso 8, muito conhecido nosso, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, esta é a visão paulina. Justificação é exatamente isso, esse ato divino, que vem através da pessoa bendita de Jesus, que tira o pecado do homem culpado. Nós vamos lá para Romanos, no capítulo 3 também.
Paulo diz o seguinte, Romanos 3, versículo 23 a 26. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, vem aí reforçar a teologia paulina, bíblica, gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Irmãos, eu quero ler para os irmãos, eu achei muito interessante isso quando eu estava estudando, o mesmo texto que nós lemos em Romanos, no capítulo 5, eu quero ler para os irmãos no grego. Obviamente que eu não conheço grego, não sei falar grego, mas eu fui buscar esta passagem de Romanos, do capítulo 5, no original grego, e os irmãos observem o mesmo texto na linguagem grega. Justificados, portanto, de fé, paz temos com Deus, mediante o Senhor nosso Jesus Cristo, mediante o qual também o acesso temos pela fé à graça, esta, a qual permanecemos e gloriamo-nos em esperança da glória de Deus, não somente, mas também gloriamo-nos em suas aflições, sabendo que a aflição a perseverança produz, e a perseverança produz um caráter aprovado, caráter que produz esperança, que não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em os nossos corações, mediante o Espírito Santo dado a nós, pois Cristo, sendo nós fracos, ainda em tempo oportuno, pelos ímpios morreu. Dificilmente, pois, um justo por alguém morrerá, pois pelo bom, talvez alguém ouse a morrer. Mas mostra o seu próprio amor para nós, o Deus, que ainda pecadores sendo nós, Cristo por nós morreu. Portanto, muito mais sendo justificados agora, em o sangue dele, seremos salvos por meio dele e da ira. Pois inimigos sendo, fomos reconciliados com Deus por meio da morte do Filho dele. Muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela vida dele. Não somente, mas também gloriamo-nos em Deus, mediante o Senhor nosso Jesus Cristo, por meio do qual, agora, a reconciliação recebemos. Amém. Amém. É o mesmo texto, mas quando a gente vai para o grego, a gente encontra algumas diferenças. Então, o crente está justificado, ou seja, um ato de Deus que o redime, ou que o redimiu, que o trouxe de volta para si, ou seja, o homem que estava condenado à morte eterna por causa do pecado, Deus então tira-lhe a culpa, perdoando os seus pecados, através da pessoa bendita de Jesus, pela graça dele, nenhum esforço nosso, através de Jesus, mediante a fé em Cristo. A partir deste momento, então, começa, meus queridos, a vida cristã. Aceitamos esse Jesus como nosso Salvador, fomos restaurados, redimidos. Deus nos trouxe de volta à presença dele. Então, nós começamos aí, eu quero citar nesta noite, alguns benefícios, algumas ocorrências, algumas coisas que acontecem pós a nossa justificação. Ou seja,
os desdobramentos abençoados pela nossa justificação. Então nós encontramos várias coisas extremamente importantes para nós no texto em que nós lemos. E qual é o primeiro benefício da nossa salvação, da nossa justificação? É que nós inicialmente passamos a ter paz com Deus. Nosso coração é transformado de tal forma que a paz de Deus inunda o nosso ser. Paulo fala disso em Filipenses, no capítulo 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz que vem na nossa vida, que excede todo o nosso entendimento, é a paz de Deus que guarda o seu coração, que guarda o nosso coração, que guarda a nossa mente na nossa caminhada com Cristo Jesus. Em Colossenses, Paulo também trata disso, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver agora em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então esta é aquela paz, meus irmãos, que vem ao nosso coração, que nos dá a certeza de que nós vamos fazer as coisas certas, que nós passamos então, nas nossas atitudes, no nosso viver, o nosso coração transformado por Deus, nós passamos, meus irmãos, a ter uma mente diferente e decisões diferentes no nosso caminhar. Então, é esta paz que inunda a nossa mente, inunda o nosso coração, que nos redireciona na nossa vida pessoal e no mundo. Passamos a viver de uma forma totalmente diferente. Ele diz que passamos, através da graça de Deus, temos a condição de sermos juízes dos nossos corações. A palavra de Deus já diz que o nosso coração é enganoso. Nosso coração é enganoso. Mas quando esta paz de Deus inunda o nosso coração, nós começamos então, meus irmãos, a entender o nosso coração, a dizer ao nosso coração aquilo que não é de Deus, a confrontar o nosso coração, agir agora segundo a paz de Deus que inunda a nossa vida. Então esse é o primeiro benefício, a paz de Deus que passa a nos inundar e passa a nos ajudar na nossa caminhada. Vivemos em paz, vivemos sem medo, vivemos em tranquilidade, vivemos na esperança de que o Senhor está conosco. Segundo, meus irmãos, temos acesso à graça de Deus. O texto fala disso também. Temos acesso, fomos agraciados, de graça recebemos a salvação, mas nós temos acesso às maravilhas de Deus, à graça de Deus, às oportunidades que Deus nos concede. Efésios no capítulo 2, 17 e 19 diz o seguinte: Ele veio e anunciou a paz de novo a vocês que estavam longe, a paz aos que estavam perto, por meio dele, tendo vós, como vocês mesmo, tendo acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, irmãos, ter acesso à graça de Deus
é sermos participantes da família de Deus, do povo de Deus, um só povo, agraciado. Então, meus irmãos, este acesso ao Pai, esta possibilidade de termos esta comunhão com o Pai, é somente aqueles que são concidadãos, os santos e membros da família de Deus. Aquele que não tem o Senhor Jesus no seu coração, não tem a possibilidade do acesso à graça e à mão de Deus sobre a sua vida. Portanto, sofre mais, pena mais, chora mais, porque não sabe chegar ao trono da graça de Deus, não tem acesso a esta grandeza, a este poder sublime de Deus que cuida de nós, que é o Criador das nossas vidas. Então, e o segundo, temos acesso ao Pai. Não dependemos de santos, não depende-se de pastor, não depende-se de missionários, não depende-se de papa, não depende-se de padre, não depende de ninguém. A partir da justificação, você tem acesso direto ao trono de Deus. Você passa a ser alguém de Deus, um cidadão de Deus, que pertence à família celestial de Deus. Ainda aqui, nós somos da família de Deus. Amém. Você tem essa certeza de que você pertence a essa família de Deus? Amém. Temos essa certeza, louvado seja Deus. Terceira coisa que nós encontramos no texto, meus irmãos, é que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não é? O crente, meus irmãos, isso significa que o crente em Cristo Jesus, ele vive satisfeito. O crente, ele deve transcender e transparecer na sua vida alegria. Alegria por ser servo, por pertencer à família de Deus. Alegria por ter paz no seu coração pela graça bendita de Deus. E eu coloquei aqui na minha anotação, é orgulhar-se da sua vida cristã. Eu digo, um orgulho santo, uma alegria de dizer, eu sou de Cristo, eu sou salvo pela graça e pelo poder de Deus. Nós nos alegrarmos por isso, irmãos. É sentir a mão de Deus, e a emoção mais profunda e plena da presença de Deus na nossa vida. Nós estávamos falando hoje de manhã na nossa IBD, da nossa alegria de estarmos juntos. E eu sempre digo para os irmãos, quando eu adentro aquela porta para cá, algo tremendo acontece na minha vida. Mesmo quando eu venho aqui para fazer, apagar uma luz, às vezes o ventilador fica ligado aí de domingo para segunda, eu venho aqui, quando eu entro aqui para fazer qualquer coisa, algo divino me inunda, é sentir a presença de Deus, é gloriar-se no Senhor, é ser alguém feliz por pertencer à família de Deus. E nós falávamos a respeito da experiência que a irmã Renata, ela teve esta semana, quando ela estava com uma dor nos pés terrível. Me permita, viu, irmã? Você já disse publicamente, então não tem jeito, né? Eu estava com uma dor terrível nos pés, na quarta-feira. Terrível mesmo. E estava até a impossibilitando de vir ao culto na quarta-feira. Mas ela veio, manquitolando, mas veio, né? Com dores, mas veio. E a experiência que ela contou para nós, que ao estar aqui, ao orar, em termos a comunhão, eu não pude vir, mas os irmãos estiveram aqui, ela foi embora para casa sem as dores.
Glória a Deus. Então isso é fazer parte do reino de Deus. É saber que a graça de Deus está em nós. É ter esta satisfação, irmãos, eu repito, essa alegria de sentir a mão de Deus, esta emoção tremenda. Essa semana eu fui comprar os tijolos, que nós estamos fazendo uma modificação aqui. Daqui a pouco o Du vai falar um pouquinho a respeito disso, né, Du? Eu fui comprar 10 tijolos, eu fui com o meu carro feliz da vida. Coisa simples. E eu trouxe os tijolos, estão ali. Esta alegria, essa satisfação que nós temos de ser crentes, irmãos, de servirmos ao Senhor. Esta é a nossa esperança, esta é a nossa glória. Quando nós vamos lá para o Velho Testamento, o conceito mais importante é a glória de Deus. Quando a gente vai lá, olha o Velho Testamento, as experiências do povo, né? É a glória de Deus, a glória do Yahvé, né? O Yahvé do Velho Testamento, o eu sou, que denota a revelação do ser. O eu sou, o Yahvé, denota a grandeza de Deus, a natureza, a sua presença, a sua ação na humanidade. Yahvé, o eu sou. E quando nós vamos lá para o Salmo 19, nós vemos que a natureza declara a glória de Deus. Então, irmãos, quando a gente vai para o Velho Testamento, a gente vê a glória de Yahvé, a glória de Deus, que saiu juntamente com o seu povo ali do Egito. Nós vemos a glória de Yahvé, que tomou conta do tabernáculo, a glória de Deus nas vitórias do povo. Quando a gente vem para o Novo Testamento, a gente vê também a glória de Deus na pessoa bendita de Jesus, na sua obra. Os pastores, no nascimento de Jesus, contemplaram a glória de Deus no nascimento de Jesus. Ali na transfiguração de Jesus, nós vemos a glória de Deus, as pessoas viram a glória de Deus. A ressurreição, a ascensão de Jesus manifesta a glória de Deus. O Shekinah do Novo Testamento, né? O Shekinah, a glória de Deus, manifestada, o resplendor, a presença de Deus na vida do seu povo. O Shekinah, Deus atuando, Deus vivendo, Deus tomando conta do seu povo, é a glória de Deus. Nós temos essa esperança da glória de Deus. A gente vai lá para o Salmo 85, 8, 9, é lindo. Veja o que o Salmo diz. Vou escutar o que diz Javé, ou Deus. Deus anuncia a paz ao seu povo e seus fiéis. E aos que se convertem de coração, a salvação está próxima dos que o temem. E a glória habitará em nossa terra. Nos gloriamos a Deus, em Deus, pela sua grandeza, pelos seus atributos. O crente sabe que está nas mãos de Deus, tem a certeza absoluta, incontestável, de que ele pertence a esse Deus glorioso e poderoso. Essa é a nossa esperança, irmãos, que você precisa ter, que nós precisamos ter, a nossa alegria e saber que a presença de Deus está na vida do seu povo. Repito, o Shekinah de Deus, a graça de Deus, bondade de Deus, providência de Deus. Que bênção ser crente, meus irmãos. Em quarto lugar, nós fomos reconciliados com Deus por meio da morte dele. Aceitos por Deus quando aceitamos esta reconciliação. Segundo Timóteo, capítulo 1, 7 a 9, Paulo também trata desse tema. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.
Olha como as coisas vão mudando, né, na nossa vida. Eu, por exemplo, era alguém desequilibrado. Né? Alguém pavio curto. Já contei a minha história para os irmãos. E esse Deus nos dá amor e equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, de Cristo, mas suporte comigo os sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. E agora vem aquilo que eu quero dizer para os irmãos, a questão da reconciliação, no versículo 9, que nos salvou você, que nos chamou, que te chamou, para uma santa vocação. Algo que não é terreno, algo que é sublime, superior às questões da terra. Ele te chamou para uma santa convocação, um chamamento de Deus para a sua vida. Não por causa das suas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Deus, então, reconcilia o pecador. Aquele que estava longe, nós já lemos isso, Deus traz para perto de si. Aquilo que foi quebrado, o relacionamento quebrado lá por Adão, no Éden. Conhecemos muito bem essa história. Em Cristo Jesus, Deus reconcilia o ser humano. Toma para si de volta, através do sangue de Jesus. Não por nossas obras, mas pela graça de Deus. Nós fomos reconciliados, reconduzidos, repostos, eu diria reconfigurados, transformados pela graça de Deus. Agora somos uma nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu agora tenho acesso ao Pai. Que bênção de Deus. Eu concluo com o último benefício. Seremos salvos por meio dele e da ira dele. E aqui eu trago para os irmãos um dos textos, existem muitos, né? Mas que choca a gente, que deixa as pessoas não crentes preocupadas. Nós já somos salvos da morte eterna, não temos dúvida nenhuma a respeito disso. Mas o texto fala que nós seremos salvos, isso é, seremos preservados na presença de Deus no grande dia da sua ira. É um outro momento. Sofonias, no capítulo 1, um livro que a gente não lê, né? Profeta Sofonias, não precisa abrir não, depois se você quiser, você abre lá na sua casa. Capítulo 1, verso 7, repito, nós já somos salvos, mas em um segundo momento nós seremos preservados na presença de Deus, no grande dia da ira de Deus que está por vir. Veja lá, Sofonias no capítulo 1, verso 17. Então afligirei sobremaneira a humanidade. Palavra de Deus. E os homens vaguearão sem nada enxergar, porque pecaram contra o Senhor. Seu sangue se derramará como pó, as suas entranhas como esterco. E naquele dia, nem a sua prata, nem todo o seu ouro poderão livrá-los da ira de Yahvé, de Deus, Adonai, Santo. O fogo do zelo do Senhor, olha aí, consumirá
o mundo inteiro. Portanto, ele dará um fim repentino e inevitável a todos os que vivem sobre a face da terra. E aí? Eu já vou estar arrebatado, a igreja do Senhor já subiu. Amém? Talvez a gente vai olhar lá de cima e olhar essa grande destruição que vai acontecer. E nós seremos salvos, ou seja, estaremos preservados na presença de Deus de todo esse extermínio, deste fim do mundo, que o texto diz que o Senhor consumirá o mundo inteiro, e Ele dará um fim repentino e inevitável. Então, irmãos, nós temos essa garantia ainda melhor, de que a igreja do Senhor Jesus, os crentes não passarão por esse momento. O Senhor Jesus voltará e levará a sua igreja. E você estará preservado, salvo nas mãos de Deus, e não vai passar por todo esse sofrimento aqui. O texto é muito forte. O sangue vão vagar. Vou ler de novo para que os irmãos entendam. Então afligirei sobremaneira a humanidade toda, o mundo inteiro, e os homens vaguearão sem nada enxergar. Por quê? Por causa do pecado, porque pecaram contra o Senhor. Seu sangue se derramará como pó, as pessoas sangrando, as suas entranhas como esterco. E naquele dia, nem o seu dinheiro, sua prata, seu ouro, poderão livrá-los da grande ira de Deus. O fogo do zelo do Senhor. Deus é santo. Deus é amor. Mas Deus é justiça. Deus é justiça. E o fogo do zelo do Senhor consumirá o mundo inteiro. Portanto, Ele dará fim repentino e inevitável a todos os que vivem sobre a face da terra. Irmãos queridos, amigos, que a graça bendita de Deus esteja sobre a sua vida. Que você sinta, que você, na verdade, perceba na sua vida, no seu viver, esses benefícios da graça de Deus, da justificação de Deus sobre a sua vida. Uma vida reconciliada, uma vida de paz, uma vida de esperança, uma vida nas mãos de Deus, salvos da condenação eterna, mas salvos também da ira vindoura de Deus naquele grande dia. Você estará amparado, guardado, protegido pelo Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus nos guarde. Amém? Louvado seja Deus. Ministério Gratos, vamos cantar. O Du depois vai dar o comunicado, não é, Du? Joia.
convidar os irmãos novamente a ficar em pé, aqueles que puderem. Vou convidar você a fechar seus olhos nesse momento. Você quem ouviu da palavra do Senhor nessa noite. Entre na presença, ore diante do Senhor Jesus. Pois queremos sim, como o pastor disse, estar aguardando o grande dia do Senhor Jesus. Estejamos preparados para estar na presença do Pai. Não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver. Fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar
O Edson quer dar uma rápida palavrinha com os irmãos, por favor. Você tem oportunidade. A paz, irmãos. Uma boa noite para cada um dos irmãos. O que eu vou falar aqui é pouquinha, é uma palavra, é um louvor. É o cumprimento da palavra que o irmão Paulo trouxe nessa noite, sobre a respeito da palavra de Deus. Justificado é um testemunho. Justificado estou em Cristo, todos nós. Justificado estou em Cristo Jesus, me livrou. E Ele é o nosso mediador, também nosso Salvador. Jesus é teu fiel amigo e me guiará para o céu com graça e paz. Satisfaz. Cristo é o meu mestre e verás para todos nós. Santificado fiquei quando a Ele roguei, e Ele me disse: tomai da minha graça, usai. Fui remedido também, obra do meu sumo bem. Tudo de bem, de graça ganhei, nada por obra da lei, que seria do homem. Ele é a promessa me deu, do guia santo do céu. Também me disse: ficai, esperai o batismo. Quando a Ele roguei, batizado fiquei. Línguas estranhas falei, e o meu Senhor exaltei. Agora vou trabalhar, e muitas almas Ele que salvou, quando na cruz expirou. Graças a Deus pela palavra. Amém. Que essa palavra que o nosso pastor trouxe nessa noite, isso aqui é um louvor. E na verdade, irmãos, quando fala, muitas almas agora vou trabalhar para ganhar, e realmente é que a igreja está precisando de fazer. É falar de Jesus, porque sabemos que a nossa recompensa não está aqui não. A nossa recompensa está nas mãos de Deus, e vai dar para cada um segundo o seu merecer. Não é para qualquer um não. Jesus morreu por todos, mas vai ser passado numa peneira. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe, que os irmãos tenham uma boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus, viu? Deus abençoe. Amém, irmãos. Vamos orar para a gente concluir o culto. Obrigado, irmão Edson. Isso aqui é uma espécie de um poema, né? Louvor? É um louvor. Vamos orar. Senhor Deus, bendito Pai, nos alegramos, ó Deus, pela Tua graça sobre nós, a nossa justificação dada pelo próprio Senhor Jesus, a nossa esperança, a nossa paz, nossa reconciliação com o Senhor, nossa esperança e o fato de estarmos, ó Deus, guardados, salvos da Tua ira vindoura. Obrigado por esta noite, pelas músicas tão lindas que falou ao nosso coração, leitura da Tua palavra, a ministração da mesma. Tudo aquilo que nós ouvimos, ó Deus, e apreciamos aqui nesta noite, possa nortear a nossa vida, possamos viver, ó Deus, aquilo que nós aprendemos aqui com o Senhor, e nos dê uma semana abençoada, Senhor. Amanhã as coisas serão diferentes, os desafios, os confrontos, mas as vitórias, a Tua bondade é eterna sobre nós. A Tua paz dirige
a nossa vida, a nossa consciência, o nosso coração, diz a tua palavra. E assim nos ajude, Deus, nesta semana. Que o amor de Deus Pai, que a graça bendita de Jesus e que o eterno consolo do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Quero agradecer o Marcelo. O Marcelo saiu, visitante nosso. Saiu? Tá bom. Que Deus abençoe os irmãos. Uma ótima semana para todos.